para abrir a sua Bíblia no texto que nós cantamos agora há pouco, Mateus capítulo de número 2, e nós vamos apenas ler o versículo de número 11 nessa manhã. Texto já muito conhecido pelos nossos jovens que ouviram uma mensagem semelhante na sexta-feira na plenária da UMP. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 11 apenas. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós aqui presentes, Deus, lemos a Tua palavra e agora pedimos que o Senhor fale conosco. Somos muito desejosos de ouvir a voz do Senhor, nós precisamos demais ouvir a voz do Senhor. Portanto, fala conosco, Deus. Derrama de graça sobre os nossos corações para que possamos não apenas entender e compreender a Sua palavra, mas também colocá-la em prática nas nossas vidas. A Tua palavra é a única coisa que pode, de fato, a Deus, fazer toda a diferença nas nossas vidas e nos fazer novas criaturas. Isso atua através do poder do Teu Espírito, do processo todo de salvação, como nós nascemos de novo, somos lavados pelo Seu sangue. Tudo isso vem da Sua palavra, tudo isso vem da ação do Senhor através dela, tudo isso vem através daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, nós pedimos que o Senhor fale conosco e transforme as nossas vidas para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Até que estejamos prontos, ó Deus, para a Sua gloriosa volta, momento precioso quando nós seremos levados pelo Senhor para vivermos eternamente na Tua glória e à luz da Sua graça. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é conhecido de todos nós, todo mundo conhece, todo mundo sabe a história, o que aconteceu. Nós cantamos esse texto, até uma certa parte dele. E na sexta-feira eu falei sobre esse texto com a nossa mocidade, na sua plenária, porque esse texto ele demonstra para nós, ele traz para nós uma realidade de que alguns homens levaram até Jesus alguns presentes, que você sabe bem quais são, Ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes demonstra um aspecto da pessoa de Cristo e da sua obra. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus é rei, sacerdote e profeta. Mas é claro que nós não podemos nos deter aqui em achar apenas que ele é essas três coisas, simples assim, não é. Ele é o grande profeta, não é? Aliás, ele não é só aquele que proclama a palavra, ele é o próprio verbo, como nos diz o próprio Evangelho de João. Mas ele também não é apenas um sacerdote, ele é o Senhor da igreja, ele é o supremo sacerdote. E ele também não é qualquer um rei, mas ele é o Rei dos Reis, Senhor do universo, aquele que reina soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, aquele que cuida de nós, aquele que nos governa, que tem na sua mão todas as decisões já tomadas. Aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda majestade, o Rei supremo, eterno e imortal. Aquele que realmente governa e cuida das nossas vidas. Mas, naquela ocasião, sexta-feira, eu tinha olhado para esse texto, junto com os jovens, e perguntado se o Senhor Jesus recebeu aqueles três presentes, o que nós hoje temos dado para Jesus? O que nós temos oferecido da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos para Deus? O que nós temos entregado para o Senhor? Quais são os tesouros que o Senhor mesmo nos dá, nos concede, que nós temos compartilhado com Ele? O que nós temos feito? O que nós temos entregado? O que nós estamos construindo para a glória de Deus? Essa pergunta, irmãos, ela precisa ser feita por causa de uma razão muito simples, muito simples. É olharmos para aquilo que Jesus fez. Aqueles três entregaram o seu ouro, o seu incenso, a sua mirra. Nós entregamos diversas coisas para Jesus. Mas a pergunta, irmãos, e
aquilo que nós precisamos pensar é o que Jesus entregou para nós. Qual presente Deus entregou para nós através de Cristo Jesus? E nós bem sabemos que a resposta dessa pergunta é a salvação. O Senhor Jesus veio, o Rei dos Reis se fez como um de nós, como servo, como carne, humilhando-se a si mesmo até a morte, e a morte de cruz, para entregar a nós o principal, o maior, o presente supremo, aquele que nenhum de nós jamais mereceu, jamais vai merecer, ou poderia fazer alguma coisa nos seus mais extremos esforços para merecer e para conquistar. Ele nos deu, nos garantiu a plena salvação por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário. E aí a pergunta volta para nós: e nós? E a gente? O que nós temos feito para demonstrar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que deu tudo de si mesmo para nós? O que nós temos feito? Quais têm sido, irmãos queridos, as nossas atitudes diante daquilo que Jesus fez? Como tem sido o nosso agir, como tem sido os nossos pensamentos, como tem sido o nosso falar, como nós temos construído a nossa vida, como nós temos agido, como está a nossa fé, como está a nossa esperança em Cristo Jesus, como está o nosso conhecimento da palavra, como está a nossa vida devocional, como está a forma como nós cumprimos e fazemos a palavra de Deus viva nas nossas vidas, e não apenas um texto cru que está no papel em letras, não apenas a letra, mas como nós temos nos enchido do Espírito por meio da palavra. É uma pergunta, irmãos, porque nós vamos celebrar agora, semana que vem, o Natal, o nascimento de Jesus, e claro que não foi em dezembro, mas nós celebramos nessa data. Logo depois vamos celebrar então a passagem de ano, e aí novas coisas virão, aquelas promessas que nós sempre fazemos, e vai promessa aqui, vai promessa dali, muitos vão desejar emagrecer e não vão conseguir, e academia e aquela coisa, e não, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar aquilo, mas a pergunta permanece: o que nós prometemos? O que nós fazemos, o que nós estamos construindo para demonstrar louvor, adoração e gratidão a tudo que Jesus fez para nós? Essa pergunta, irmãos, precisa ser feita todos os dias da nossa vida. Como nós hoje, que as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas, como nós viveremos hoje para a glória de Jesus? Como nós responderemos a esse presente maravilhoso que Ele nos deu? Hoje teremos ainda a oportunidade de participarmos da Santa Ceia, e justa a oportunidade de revermos essas coisas, de pensarmos isso, de refletirmos de fato como está sendo a nossa vida, como têm sido as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes diante daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Se há algo, irmãos, que precisa ser mudado na nossa vida, talvez hoje, ou melhor, talvez, tirando o talvez, né? Hoje seja justamente o dia de você rever, de você repensar, de você reavaliar como tem sido a sua vida devocional, como tem sido a sua entrega para Jesus, como tem sido aquilo que você tem demonstrado como ação de louvor e gratidão e adoração por causa do que o Senhor Jesus fez pela minha e pela sua vida. Ele se entregou na cruz do Calvário. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldades de abrir a Bíblia em casa, de ouvir a voz dele. Nós muitas vezes temos dificuldade de nos prostrarmos para orar. Nós muitas vezes temos dificuldade de colocar coisas muito simples da palavra em prática, como vir para a igreja, como estar aqui, prestando culto público ao Senhor, junto com os irmãos, suportando uns aos outros na alegria, na tristeza, nas tribulações, nas conquistas, na construção, no louvor e na adoração, e na vida devocional. Irmãos queridos, nós precisamos de fato pensar
como nós temos respondido ao maravilhoso presente que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário, conquistou na cruz e nos entregou de graça, sem pedir absolutamente nada em troca, incondicionalmente. Ele deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra, e não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la, para que nós fôssemos livres do pecado, para que a liberdade estivesse ao nosso alcance, para que nós pudéssemos desfrutar não mais do medo da morte, mas da alegria de sabermos que, além desse véu da vida, existe uma realidade maravilhosa que nos aguarda, que aguarda todos aqueles que vivem em adoração, em louvor, que entregam completamente as suas vidas nas mãos e no reinado do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, nos preparando inclusive para a ceia. Pastor Lucas, se você quiser já se posicionar ali, os presbíteros nossos também já quiserem ir subindo, nós vamos orar. Deus bondoso, que precioso, Deus, é saber, é lembrar desse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que o Senhor conquistou pelo preço mais alto de todos na cruz do Calvário, que foi o derramar do seu próprio sangue, sangue santo, sangue dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sangue divino, puro, sem mácula, sem pecado, que garante para nós hoje plena salvação no Senhor. Louvado a Deus seja o teu nome nessa manhã, louvado seja o teu nome todos os dias, louvado seja o teu nome por aquilo que o Senhor conquistou para nós, por aquilo que o Senhor entregou para nós e por aquilo que o Senhor continuamente está fazendo por nós. Louvado seja o teu nome, Deus, exaltado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, de fato rever como tem sido as nossas vidas. Não apenas fazer promessas para o ano que vem, de como nós podemos melhorar como seres humanos, mas que nós possamos rever, Deus, como tem sido a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de entrega, como tem sido o nosso coração entregue nas mãos do Senhor. Que possamos, ó Deus, construir cada vez mais a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso louvor, que possamos, ó Deus, nos entregar cada vez mais nas Tuas mãos, de maneira cada vez mais intensa e cada vez mais intencional. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E agora que prestamos a Santa Ceia do Senhor, Deus, que o Senhor possa consagrar, Deus, os elementos que aqui serão utilizados, mas também consagre